Olá, bom dia, bem-vindos aqui à nossa live da nossa quinzena. Hoje nós vamos falar sobre programas nutricionais, é isso mesmo. Eu até trouxe uma relíquia aqui, que é um livro que foi feito comigo, e uma revista super, na época, super badalada, que conta um pouco de história de como surgiram esses programas nutricionais na minha vida, né? Até na capa do livro, gente, esse livro, deixa eu contar pra vocês de quando que ele é. Faria bastante diferente aqui, mas era muito do que na época, né? Até aqui, ó, ele fala, né? 8 semanas pra mudar sua vida, seu corpo. Esse programa de 8 semanas. Eu quero ver a data, eu acho que é 2005. É isso mesmo, tem até o loginho da minha empresa, Equilíbrio, que nessa época eu já atendia empresas, ó. Cíntia Antonassi, o loginho da minha empresa que mudou hoje. A Equilíbrio teve um amadurecimento dessa marca, que eu falei até... Quando que eu falei sobre isso? Sobre marcas, ontem numa aula de pós-graduação do GANEP. E como é que as marcas podem amadurecer, né? Então o meu programa sempre teve esse loginho aqui, né, da laranjinha, que é um Q e uma laranjinha. E depois ele foi amadurecendo, ele virou um Qzinho de comunicação. Quem tá por aqui? Vamos ver. Mas é isso, né? É bom a gente falar de coisa que a gente tem propriedade, de que a gente meio que, né, tem uma bagagem aí, 2005 pra agora, faz as contas aí que eu me perdi, 16 anos, né? Praticamente esses programas já viraram os adolescentes. E hoje o que eu falo, né? Esse livro foi um convite da revista Boa Forma, porque eu desenvolvi esses programas dentro das academias da Competition para atender mulheres. A gente chegava a fazer algumas rodas, porque a Competition ela tinha sempre teve um anfiteatro. E o dono da academia, eu era dona dos restaurantes dele, todos lá. E a nutricionista trabalhava lá na Competition já há 7 anos, 6 anos como nutricionista. E eu tive um dia de fúria e que realmente quis ajudar essas pessoas, não mais sendo nutricionista de uma só consulta. E eu tenho como missão hoje passar para vocês, que é da nutrição, algo diferente, algo que não é mais aquela nutricionista de uma só consulta. Às vezes a gente se sente um pouco acuado, né? Porque é o jeito que as pessoas sabem fazer, é o jeito que o nutricionista trabalha, sempre trabalhou. Você pode se sentir um pouco mercenário, achando que você quer ganhar muito dinheiro. Gente, ganhar dinheiro não é ruim, tá? Todos nós podemos, merecemos e devemos batalhar por isso. E eu quero te ensinar, nutricionista, a ter mais sucesso nesse sentido. Né? Não acordo à toa mais cedo pra fazer minha meditação, pra fazer minha... Hoje foi meio preguiçosa a minha academia, tá? Foi meio só um alongamento. Mas eu não acordo mais cedo à toa, né? É um pouco do que eu quero devolver pra sociedade, eu quero devolver pra você. Muito do que eu conquistei, gente, isso aqui tem 16 anos, né? E lá atrás eu tive esse insight. E eu vou já contar pra vocês como foi, o porquê foi e como, né? E como pode te ajudar. E fazendo adaptações. As minhas aulas do meu consultório de sucesso trazem adaptações mais modernas pra tudo que eu já acreditava e já implementava lá atrás. E claro que isso aqui também eu adapto pro corporativo, pros atendimentos que a gente faz no corporativo. Mas me conta aí. Eu quero que vocês fiquem aqui comigo, tá? Todo o conteúdo que eu vou fazer, esse ainda vou deixar salvo só pelo dia. Depois eu tiro. Então, se você fica aqui comigo que é melhor, pra não perder tempo. Tudo que a gente deixa pra fazer depois, a gente não consegue. Mas eu sei que tem gente que tá me falando aqui que tem paciente marcado, né? E pra quem tem paciente marcado, a gente deixa salva no mesmo dia, porque em algum momento de intervalo de paciente, você tem que vir aqui me ver e depois eu tiro esse conteúdo para que a gente consiga fazer com que você crie o hábito, porque tudo nessa vida é hábito e rotina, né? Pra gente conseguir ter sucesso também, a gente precisa ter essa coisa constante. E hoje mesmo, depois dessa live de assistir aqui, você começa a introduzir o teu programa, tá bom? Bruna, bom dia, Bruna, olha lá. Bruna, aquilo que a gente falou lá no curso, a Bruna é aluna do curso, eu falei que a gente precisa, né, ter essa frequência, ter essa mudança de mindset, acreditar, né? Esse livro, Ana Flávia, ele é muito antigo, né? Então, mais do que o livro, hoje dentro do curso, né, eu tenho o curso que é o meu consultório de sucesso, mas eu tenho também o curso que eu chamo de Nutrion, que traz toda essa estratégia bem mastigadinho lá dentro, né?
E algumas pessoas acabaram pedindo pra gente tirar ele só de dentro do curso e colocar fora. A gente vai fazer isso. Mas eu tô aqui pra falar de venda, não, nem de curso, não. Tô aqui pra falar desse programa. Deixa eu só ver aqui. Esse livro não tá mais à venda. Foi uma parceria muito antiga com a revista Boa Forma. A revista Boa Forma desativou, né? Foi vendida, eu acho. Mas vocês não precisam do livro, vocês precisam só de mim aqui, prestando atenção, que eu vou trazer pra vocês. Quem aqui, eu quero saber, quem tá aqui, né, que trabalha já trabalha hoje, ou porque me ouve aqui, ou porque já fez meu curso, quem hoje já trabalha com programas nutricionais? Como dizem meus alunos, a hora que você começa é tão viciante que, de repente, muda o teu jeito de atender e você não volta mais, como foi pra mim, a atender do jeito antigo, uma consulta e um retorno. É claro que você não vai obrigar as pessoas, a pessoa pode vir na tua consulta, né? Não ser convencida, o que é muito difícil, depois que você aprende os argumentos certos, e ir embora, né? Mudar de cidade, tinha algumas desistências, né? Logo que eu comecei a trabalhar com o programa, eles pagavam no cheque, gente, no cheque, né? Deixavam os chequinhos lá. E era muito legal, porque mesmo assim, a possibilidade de inadimplência no cheque era muito maior, né? Parece assim, a idade do ronca aí, falar de cheque, porque hoje a gente não utiliza isso. Olha a Aline aqui, a Aline tá falando que eu atendo muito com programas e vale muito a pena. Então espero, Aline, hoje no decorrer da live poder te ajudar bastante falando mais sobre isso. Mas o que é legal? Hoje a gente pode fazer esse programa, que é a sacada mais legal é que quando o paciente fala assim, decido, vou com você no programa, ele pode pagar esse programa, o valor total parcelado. Então você já tem uma receita certeira, porque tá amarrado no cartão de crédito dele, minha gente. Então é uma forma de você conseguir aumentar essa receita e provisionar melhor, que é o que meus alunos falam, Cíntia, é libertador. E mesmo durante a pandemia, né? Isso foi um divisor de águas, né? A Ana Flávia tá falando que acabou de comprar a bioimpedância dela para tentar, como argumento, a mais de fidelização dos pacientes. Porque aí tem roteiro, né? A bioimpedância pode te ajudar a fazer com que ele também... É um incentivo, gente. Não tem como não ser. É um incentivo a mais. Porque ele vai acompanhando e a cada sessão ele vai vendo também evolução, né? Que tipo de programa seria esse? O seu programa, Ana Flávia. Programa nutricional. Então vamos começar a falar sobre isso? O que aconteceu comigo, né? Eu já atendi uns 7 anos os pacientes da academia e tinha os restaurantes dentro, né? E nesses atendimentos, sempre foi um processo muito, né? Porque eu já tinha um trabalho lá no Ambulim, no HC. Nutrição comportamental não existia. Depois a gente veio cunhar esse termo e trazer nutrição comportamental para o Brasil em 2014. Mas lá em 98, 99, 2000, no comecinho da virada do século ali, a gente já estava criando os primeiros passos disso tudo. Eu atendia de forma voluntária lá no Ambulim, no Ambulatório de Transtornos Alimentares. E lá eu comecei a entender, e graças a Deus, foi muito cedo na profissão, foi logo que eu me formei, que essas pessoas precisam de suporte contínuo. Que o mais importante é a mudança de comportamento. O mais importante para as pessoas, e olha, gente, não eram pessoas que vinham, né, problemáticas, né? Não, eram dentistas maravilhosas que não sabiam o que elas tinham com relação à comida e vinham procurar um centro de referência porque o psiquiatra tal tinha mandado para lá. E a gente tinha os atendimentos todas as sextas-feiras de forma voluntária. E lá a nutrição comportamental surgiu, eu falo, porque a gente entendeu, né? Quando a gente chegou lá, não foi nem eu a pioneira, foi a doutora Marli, quando ela chegou lá, a gente tinha um trabalho muito voltado ainda para contagem de calorias, contagem de peso, com pessoas que tinham problemas com relação à comida. Então ela introduziu, ela foi estudar, começou a ver isso tudo, e a gente chegando lá, né, como voluntárias, com sede de aprender. E aí foi então lá que a gente começou a entender que, número 1, o paciente precisa de uma sequência, suporte contínuo. Tá bom, mas será que são só esses pacientes que precisam de suporte contínuo, né? Talvez, porque tem transtorno alimentar. Aí eu voltava pra minha realidade lá da academia de ginástica, né? Pessoa, mulherada bonitona, toda fitness, né? A fim de comer franguinho com salada, aquele jeitão. Aí
comecei a atender meus pacientes e começar a ter uma sensibilidade maior para escutá-las ou para introduzir perguntas, né, de certa forma mais abertas, tentar entender um pouco mais o histórico de vida delas com alimentação e com dietas. E isso, o que eu não sabia que eu estava praticando na época, né, que é todo o processo de entrevista motivacional, do aconselhamento nutricional, de fazer com que toda a consulta se torne uma escuta mais ativa. Bem, vamos lá. Eu já vou falar para a prática do programa e falar um pouco de como foi esse livro aqui, que tem muitas coisas que hoje, com toda a bagagem, eu mudaria e mudo nas minhas aulas, mas foi, né, é um marco, assim, um livro de 2005 que fala, né, um programa para aprender a comer, emagrecer e conquistar saúde, né, em 2005, né, com a revista Boa Forma, porque eles me entrevistavam muito, eu saía muito na revista, e eles queriam trazer isso como serviço para a sociedade, essa coisa do programa, de uma coisa que era, né, que é o que eu adapto e ensino os meus alunos numa estrutura de 8 semanas. Hoje, com muitos conceitos aqui que eu não usaria mais, né? Por isso que assim, hoje esse livro não seria reeditado, mas quem tem ama, porque faz as suas adaptações, isso talvez para mim, né, que tem uma cabeça hoje mais focada no comportamento, aqui era, mas ainda tinha uma coisa muito estruturada. Hoje eu teria algo menos estruturado, né? Mas o livro é todo, né? Ele tem uma coisa muito focada em todas as semanas, então tem muita tabela. Então, hoje eu mudaria muito disso, né? Deixaria uma coisa mais livre, que é o que eu deixo e faço esse programa dentro dos meus cursos. Nos meus cursos eu fiz adaptação disso aqui, mas já numa coisa muito não para o indivíduo, num discurso muito eu e você, né? Meus alunos têm tudo isso montadinho lá no Nutrion, que é um curso de programas e grupos nutricionais que eu tenho dentro do meu consultório de sucesso. E a gente tá pensando em tirar ele e colocar à parte. Mas vamos lá. Aí eu comecei a conversar com essas pessoas e vi que elas voltavam. E vi que elas precisavam disso, né? Thaís, é um livro meu que eu fiz lá atrás e que hoje eu adapto todo esse conteúdo para colocar dentro dos meus cursos. Mas é um livro que eu fiz com a revista Boa Forma, ele não tá mais à venda. Mas vamos lá. E aí eu adapto ele adaptava aquilo que eu aprendia lá para esse paciente da academia. E ele voltava. E ele voltava quando ele tinha mais essas questões comportamentais, né? Mais uma dificuldade, e encontrava em mim um olhar maior para as suas dificuldades. Aí, eu tinha outro perfil de paciente, vê se você se identifica aí. Que era aquele paciente que chegava comigo, geralmente mulheres na meia idade, porque a Competition tinha muito esse foco em qualidade de vida. Eu atendia muita mulher que já era mãe, que, né, queria dar aquele segundo passo na vida, porque falasse, meu Deus, casei, engordei. E ela vinha, só que ela tinha uma vida social maravilhosa, né? E ela chega e fala, na academia, porque eu também treinava, sempre gostei de treinar, vocês sabem que eu adoro treinar, sempre treinei desde os meus 11 anos de idade, balé, vôlei, malhação mesmo, de academia, de musculação. E aí, eu chegava lá pra treinar, as minhas pacientes, eu atendia assim, ó, gente, era lotado. Chegava na academia, ela olhava pra mim e falava assim, né, não consigo te olhar porque não tô fazendo de 100% direitinho. Eu falava assim, putz, acontece isso com vocês? Você liga pra confirmar o paciente fala, ai doutora, não sei se eu vou no retorno, né? Se você tem retorno, porque eu odeio essa palavra, não gosto dessa palavra retorno. A gente pode falar por aqui, porque programa inclusive é uma forma de tirar essa palavra retorno. Ai doutora, não sei se eu vou porque eu não tô fazendo muito direitinho, não tem essa? Me fala aqui, né? Quem sofre com isso? Me conta. E aí eu peguei e falava assim, tem alguma coisa errada nisso. Como é que eu faço um planejamento tão legal? Não, meu planejamento alimentar é o máximo. Eu trago foto das coisas, ideia dos lanches, eu crio as receitinhas, trago ideias de coisas que eu ponho no meu restaurante. Cara, é o máximo. E eu fico muito tempo em casa, né? Meus amigos todos sabem os filmes que estão passando aí no cinema. E eu, tonta lá, né? Passo sábado fazendo. Eu lembro de um sábado, aí foi quando tudo surgiu e isso aqui surgiu, né? Na minha vida. Eu tinha exatamente 18 planejamentos pra fazer e entregar. 18. E foi nesse sábado, na sexta-feira, né, que também aconteceu a mesma coisa que acontece sempre, né? Vai lá, a paciente, encontra na academia e ela fala assim, ai, Cíntia, tão legal, eu adorei a consulta, amei e tudo mais, mas ai, não sei se eu vou semana que vem, porque eu tinha marcado pra ela um acompanhamento
E ela me fala assim, porque eu não sei se eu não consegui engatar ainda. Eu falei, porra, ela veio no nutricionista, ela adorou meu planejamento, tá com ele na mão, e não começou a fazer, e vai por isso desmarcar comigo. Aí eu fiquei muito irritada, né? Na hora, engoli o sapo, né? Falei o meu discurso de sempre, não, tem que voltar pra gente fazer os ajustes, entender, vem que é pra gente começar, né? Senão você vai fugir de mim, vai ser pior ainda. Vamos só adiar, ao invés de quinta, né? Fazer outro dia, sei lá o que era o dia da semana que eu falei, mas vamos fazer outro dia. Beleza, fui pra casa nesse sábado com 18 planejamentos alimentares pra fazer. Gente, nesse dia, eu juro pra você, eu falo assim, que tem aquele filme do Dia de Fúria do Michael Douglas, que ele tá num trânsito assim, infernal. Foi esse dia pra mim, né? Um dia que eu falei de socorro, eu não quero mais fazer isso. E aí, nesse momento, eu me tranquei em casa, fiz meus planejamentos, né? E porque falei assim, gente, isso aqui não tem propósito mais, entregar um monte de dieta que as pessoas não vão seguir, e privar da minha vida, né? Ela me pagou a hora da consulta, eu não tô sendo remunerada nesse sábado, deixando de viver, de estudar. Quando foi domingo, eu entrei, comecei a rascunhar. Outro dia, mexendo nos meus arquivos aqui, eu encontrei os primeiros rascunhos. Rascunhar um programa nutricional. Eu chamei ele de programa Equilibrium, porque a gente já tinha uma empresa montada. E aí, comecei. Se essas pessoas querem essa coisa do detox, eu vou fazer um detox diferente. Vou falar que ela tem que fazer um detox de informação, um detox de dietas. E vou trazer um pouquinho, né? Porque eu estudava muito com a Vanderly querida, né? Me ensinava muito, fazia os cursos dela. Aliás, sigam a doutora Vanderly Marchiori, que é o máximo. E aí, comecei a estudar algumas coisas de ervas, fiz umas tabelinhas, para as pessoas começarem também a entrar num processo de melhoria. Depois disso, começava a ajustar esquemas de pratos alimentares, que inclusive tem no meu livro, os esquemas de pratos, né? Não precisa ser um prato bonitinho, pode ser um prato meio a meio. Inclusive tem no meu livro atual, esse livro também esgotou, a gente está renegociando a editora, que é o Mindful Eating, Comer com Atenção Plena, que eu digo que é um amadurecimento da minha vida, né? Esse livro é super atual com o que eu penso, com que eu atuo hoje, com o que eu dou de treinamento para as minhas nutris alunas e as minhas nutris do atendimento. E aí, fiz esses esquemas de pratos e falei assim, vou dividir isso em 8 semanas. E ela vai ficar comigo esses 2 meses e ela vai pagar 2 meses comigo. Antecipado no cheque. Gente, deu super certo. E aí eu me libertei. E aí quando vinha, juro pra vocês assim, a sensação, eu lembro muito benzinho, eu e a Samantha, que é minha sócia, que a sensação daqueles chequinhos todos antecipados, com um provisionamento de consulta de 2 meses, é que durava quase 2 meses e meio, 3 meses, quase 3 meses de trabalho, porque a gente dava 15 dias adicionais para as pessoas, que eu vou já explicar como é que funciona para você conseguir trabalhar isso. E foi divisor de águas. E aí eu gostei do faturamento provisionado. Eu falei, gente, isso pode ir para empresas. Aí lá dentro da academia, com muito networking, muita empresa começou a contratar gente. Redcar, Telefônica. Aí eu comecei a dar palestra, fazer oficina e implementar o serviço de nutrição de programas nutricionais. Que aí alguns a gente adaptava para grupos. Porque eu ia para empresa, ficava uma tarde lá. Minha agenda sempre foi super limitada. E fazia esse trabalho com a equipe da empresa, né? Que às vezes tinha um convênio com a academia e me contratava como Equilibrium para fazer esses programas nutricionais lá dentro das empresas. E aí eu comecei a ganhar muito dinheiro. Foi quando eu trouxe programas e o trabalho com empresas. Eu quero falar hoje para vocês sobre esses programas. Parte 1 é a live, depois a outra vai ser a parte 2, para a gente começar a falar um pouco de estrutura, né? Então, primeiro, anota aí, vai anotando, gente. Pagamento antecipado. Não é pacote de consultas. Aliás, eu odeio essa palavra também. Pacote, né? Pacote você faz coisas repetitivas. E não algo que é tão artesanal quanto o teu trabalho. Então, você vai fazer um trabalho de programa que tem começo, meio e fim. Meus alunos, eu faço um infográfico para mostrar para eles que eles têm que mostrar valor para explicar esse programa no momento da consulta. Eu ensino vocês aqui e tanto meus alunos que o momento ideal para você começar a introduzir programas é no finalzinho da primeira consulta, para você deixar um espaço para pedir feedback do paciente. Aí ele tá encantado com você, aí você fala, pois é. Para que esse processo continue desse jeito, nessa relação de vínculo positiva, eu proponho pra gente continuar um processo, o que eu chamo de programa nutricional. Eu tenho aqui, ó, esse infográfico que explica. Eu tenho algumas temáticas que eu gosto de abordar com os meus pacientes. Tô aqui ensinando, tá? Como se eu fosse nutricionista e você, o meu paciente.
a sua nutricionista e você é meu paciente. Eu tenho algumas temáticas que eu gosto de abordar aqui com vocês, mas elas não são rígidas, a gente pode adaptar. Aliás, eu adoraria, né, que você me desse um ok pra gente estruturar esse programa e a partir das queixas que você me trouxe, de todas as questões que a gente anotou aqui, a gente tem algumas metas, você já sai daqui com essas 3 metas, a gente já organizou todo o seu plano alimentar, foi para entregar essas metas. Mas lembra, olha, aqui no teu questionário que você me diz, ainda tem uma questão aqui com sono, tem uma questão de risco cardiovascular que eu quero trabalhar. Enfim, você coloca lá suas queixas. E eu queria pegar essas queixas e trabalhar de uma forma um pouco mais ampla com você, para que você saia em 3 meses preparado, com uma reprogramação da sua rotina, do seu corpo, da sua vida. Se você fica aqui com uma só consulta, você vai lá, você vai fazer suas metas, posso tirar algumas dúvidas suas. Como você sabe, eu não dou retorno, porque todas as minhas sessões de nutrição são trabalhadas em cima de ouvir o que aconteceu na tua semana, trabalhar isso, construir novas metas, fazer ajustes no plano alimentar, fazer a nossa bioimpedância, antropometria. Então, tudo isso leva, né, não 1 ou 2 horas que a gente passou aqui na primeira consulta, mas leva aí 1 hora com certeza, né? E eu não acho justo, acho que isso tem que ser uma consulta remunerada, por isso, né, eu tô trabalhando. Então, o que você acha de a gente fazer esse processo? Quando você fala, gente, presta bem atenção nessa minha fala que eu falei um pouquinho antes, né? Quando você fala que você vai fazer algo personalizado, né? Porque você tem uma estrutura que você mostrou pra ele com várias coisas interessantes, ele já brilha os olhinhos dele, e que você vai pegar aquelas queixas que ele tem e adaptar nesse programa, cara, né? E falar pra ele que em 3 meses, né? O tempo que durar seu programa, é uma oportunidade pra ele fazer uma reprogramação da vida dele, do corpo, da saúde, e dar essa oportunidade pra de fato a coisa engrenar. Pode acreditar. Muda, dá um clique. Ele tá apaixonado por você no final da consulta e isso dá um clique na vida dele, né? E aí é a hora que você tem que sim fazer o fechamento. E aí é onde eu ensino. Você tem um contrato, eu conheço esse termo aí, porque outro dia eu tava escrevendo, né? Com empresa, eu tenho muitos contratos com um monte de empresa. Eu falo, gente, esse contrato é nada contrato, né? É tudo com pouco trato, né? E aí, tudo que eu falo agora, eu falo contrato. Que é justamente ter uma folhinha lá na hora que ele aceitar e falar, olha, então, eu vou deixar só esse aqui, esse contrato, né? Que é o com, tracinho, trato. Com trato, com jeito, com... Pra você, com algumas regrinhas nossas, tanto minha quanto você, na hora de desmarcar, eu preciso que isso seja feito com 24 horas de antecedência. E lembra que como a gente tem intervalos quinzenais, né, ele precisa acabar, começando hoje, em 2 meses, no dia tal. Porém, isso eu fiz e foi muito legal, gente. Presta atenção nisso aqui. Porque quem não sofre aqui? Me conta. Vocês não sofrem com essa coisa da pessoa adiar? Então... eu sempre estabeleço pra ele 15 dias extras. 15 dias que ele pode, que nem plano de academia, você faz o trimestral, você ganha 15 dias de férias. Então, lá nesse contrato, a gente estabelece pra ele ter 15 dias. Então, o programa dura, por exemplo, até dia 5 de junho. Ele tem até mais 15 dias, 20 de junho, pra finalizar e conseguir adiar um pouquinho. Que aí você vai monitorando ele. Ele vai chegando, querendo adiar mais vezes, você fala assim, olha, lembra que eu te contei da última vez? Eu te apresentei o contrato, mas falei já na primeira vez que você adiou, que a nossa data, se você adiar mais uma vez, a nossa data vai ficando muito pra frente. Então, ele vai entendendo e vai monitorando isso, tá? Mas se você não tem nada desenhado com data, fica difícil. Então, gente, aí você fala assim, Cíntia, mas será que eu vou ter o que falar? Lógico que vai ter o que falar. Se você estuda, né? Pera lá que eu não fui embora. Mas se você estuda esse livro aqui, o nosso livro de nutrição comportamental, você vai entender quando você lê aqui que há tanta coisa para trabalhar com o paciente, tanta coisa para questioná-lo, né? Aqui eu trago uma coisa mais estruturada que eu ensino no curso. Ai, Cíntia, conta pra gente que a gente quer saber o que é, né? Então, primeiro, para você entender a montar os seus programas, você pode vir pro meu curso, mas você também tem aqui dentro de nutrição comportamental muito conhecimento, muitas técnicas, muitas formas de você entender que é essencial você trabalhar com esse paciente
por mais tempo, por consultas subsequentes, que não existe, né? É o mantra que eu falo desde que eu abri o meu consultório de sucesso. Não dá pra levar a tarefa pra casa, não dá pra ser nutricionista de uma só consulta e ainda levar a tarefa pra casa. A gente precisa se reinventar nesse processo. E nutrição comportamental traz muito isso. Como é que eu conduzo aquele comecinho da consulta, de todas as consultas, né? Para eu trazer uma pergunta mais aberta. Se eu continuar fazendo uma consulta em que eu tenho o que você come, você faz isso? Você dorme bem? Quantas horas? É algo muito automático, gente, né? Papum, papum, papum. E isso você pode até fazer para entender melhor como é que é a rotina de saúde do teu paciente num questionário prévio, que pode ser preenchido antes da primeira consulta ou em algum momento dessas consultas subsequentes, né? Então, aqui eu tenho vários capítulos, mas muitos também foram escritos, né, pelos nossos colegas, parceiros que eu falo que estudam isso há muitos anos, gente que trabalha há muitos anos com isso, né? E a gente desafiar, né, aquele nutricionista polícia que fica ali só consertando coisas, dizendo pro paciente, tá certo, errado, olha, você não fez direitinho como a gente mandou, ou escrevendo isso tudo, prescrevendo, que... Cara, na boa, é hipocrisia, porque, desculpa falar assim, mas eu era hipócrita também, eu fui hipócrita em muitos momentos, tá? Fazer alguma coisa, ele vem, ele te paga, ele segue por 15 dias. Às vezes segue por 30, às vezes segue por 15, às vezes volta, porque tá paga o retorno. Aí você acha que é sucesso, ele perdeu alguns quilinhos e depois ele some. Pelo menos acontecia muito comigo, antes de eu ter essa mudança para os programas nutricionais, né? Então, isso aqui, esse nosso livro de nutrição comportamental, que aliás a gente está lá com um webinar gratuito também no Instituto Nutrição Comportamental, não percam, que a gente fala sobre eu falo muito sobre esses níveis de escuta, te ajudo muito nesse processo, lá eu, Marli e Samantha. E depois, um pouco de estrutura, que a gente fala que é um pouco do tradicional, ele é importante. E isso aqui ele até traz bastante. Como é que eu dividi esse programa, né? Vou colocar para vocês algumas etapas, né, do que eu trabalhava no individual e o que eu mudei pro trabalho de hoje nas empresas. A Renata fala assim: preciso deixar mais claras as regrinhas, Cíntia. Essas regrinhas que eu falei. Tem dado super certo o trimestral. Show, Renata. A Renata super faz os programas, é a minha aluna. Introduziu ipsis literis no começo, depois fez as adaptações dela. Porque alguns remarcam mesmo e fica difícil esses 3 meses. Tem que ser 3 meses e meio, né, Rê? Esses 15 dias você tem que deixar como um crédito pra eles, tá? Então faça isso. Mas mais do que 3 meses e meio, aí fica complicado. A Kátia tá falando que comigo acontece a mesma coisa, o trimestral dá certo, mas acaba sendo 4 meses às vezes. Mostrar as datas, exatamente, mostrar as datas, Kátia, do começo e do fim. E que dali ele tem uma prorrogação de 15 dias, tá bom? A Gabi arrasou. Enviando live para todas as minhas amigas nutas que ainda não converti. Obrigada, querida, você daqui a pouco tá vindo pra cá pra dentro, hein? Olha só. Então, o programa aqui, em termos de estrutura, eu vou falar um pouco do que eu tinha aqui e fazendo as minhas adaptações. E a gente continua esse bate-papo, falando um pouco mais de ferramentas, falando um pouco mais de pitches na próxima live, que é a parte 2 de programas, e que aí eu vou trabalhar um pouco mais grupos, tá? Tudo que eu falo, fazer diferença aqui de programas e grupos. Quando eu falo esse programa nutricional, o programa é um programa, ele tem uma sequência de temáticas que podem ser flexíveis, que é aquilo que eu falei para você, adaptar as queixas do paciente para o seu programa. Então, é programa. Então, você tem uma sequência de temáticas, um fluxo de começo, meio e fim que você quer introduzir com ele, tá? Com o indivíduo, um programa nutricional individual. Agora, você pode pegar essas mesmas temáticas, tirar algumas questões individuais e adaptá-las para grupo. Exatamente. Lembrando que a diferença entre um programa nutricional individual e um grupo que segue as mesmas temáticas desse seu programa precisa ser adaptado por 2 motivos. Primeiro, porque programa é individualizado, são consultas, né? E aqui você tem um trabalho em grupo que não é individualizado, é uma terapia nutricional de grupo, que é isso, a força do grupo é que fortalece a troca entre eles. Então a mecânica, o sistema tem que ser diferente, tem que ajudar essas pessoas a interagir.
Então você é um facilitador, né? Não que aqui você não seja no 1 para 1 também um facilitador, você é um facilitador. Mas aqui você tem que estruturar o formato de um jeito que o grupo consiga, né, se dar esse suporte. Aqui você tem que facilitar também, porque esse indivíduo fale, participe, traga mais ele como ator, né, e não como alguém passivo. Então, você entende que trabalhar esse programa, esse jeito de atender, funciona. Programa nutricional para o indivíduo, e você pode adaptar esses programas, essas ferramentas para o todo. Vilma, você fecha a portinha, por favor, para não vir barulho? Não vai rolar, gente. Vocês estão ouvindo muito barulho aqui? Mas enfim, vamos lá. Onde estou? Você viu que barulho, né? Eu sou tão focada, tão concentrada aqui. E aí, beleza. Dentro das temáticas, né? Alguém tem dúvida, me fala. É desafiador, sempre dá um frio na barriga. Gente, mas tudo que é novo, né? Sentar na cadeira, falar um monte pro paciente, prescrever uma dieta, é o senso comum, é o que a gente sai da faculdade aprendendo, a gente vai pro estágio aprendendo. O desafiador, e que foi pra mim, que deu um frio na barriga o dia de fúria, é fazer diferente, né? Então, eu começo aqui sempre, né? O livro tem um formatinho que é livro, mas eu vou fazer uns paralelos do começo do que eu trabalho e trabalhava, né? No começo do livro eu faço um teste de perfil, né? Pra entender que perfil são essas pessoas, mostrando pra elas que muitas vezes cada um tem uma estrutura. Esse teste pode ser adaptado à tua primeira consulta, poderia significar a tua primeira consulta, né? Aqui eu tenho o saudável, o emotivo, o festivo, o ativo, o workahólico e até aquele cara que é maníaco por dieta, para que a pessoa saiba que aquilo não é um comportamento normal, né? Então eu fiz esse teste aqui, você descubra seu perfil. E que é o que a gente faz numa primeira consulta, né, gente? A gente entende o paciente, ao invés de a gente faz uma apreciação, um entendimento, faz ele falar mais, não rotula ele, mas leva ele a constatar algumas coisas, isso é importante. Depois eu falo uma coisa que é, né, qualidade versus quantidade aqui no livro, mostrando para essas pessoas que às vezes elas não têm que inicialmente cortar a quantidade, porque é justamente mudar o mindset, né? Quando elas vêm querendo uma dieta restrita, você fala, olha, vamos fazer isso numa terceira etapa. Agora a gente vai valorizar mais a qualidade da tua alimentação, fazer trocas mais inteligentes, né? Talvez, em termos calóricos, você não perca muito peso, né? Mas você... Pera lá, só um pouquinho, gente. Vilma, eu preciso só que feche a porta que eu tô ao vivo, por favor. Vamos lá. E aí, cria o mindset dele e fala assim, opa, não vou fazer aquele cardápio restrito, não vou passar fome, não vou... Não, você não vai. Você vai passar 15 dias só observando a qualidade do que você está comendo. E fazendo trocas. E despertando o comedor curioso que existe dentro de você. Né? Mudança de mindset, né, gente? E depois você vai... E criar algumas rotinas, né? Rotinas não quer dizer ser inflexível. Mas... olhar para, né, você me mostrou aqui que às vezes você não, né, você não toma café da manhã, você almoça às vezes 2, às vezes 4, às vezes meio-dia. Vamos tentar aproximar uma faixa de tempo, né, de umas 2, não criar uma coisa tão rotineira. Vamos fazer compras de mercado e mudar um pouco o que a gente coloca ali dentro. Vamos tentar tirar muito coisas tão indulgentes assim e que trazem muito essa coisa da compulsão. Vamos ver se a gente não compra salgadinho e deixa o salgadinho para quando te oferecerem, né? E aí vai mudando isso tudo com ele. E aí dentro disso você pode propor um diário alimentar para ele, né? Olhar essas qualidades que ele colocou. Ele vai ficar admirado. Então a conquista dele foi feita. A conquista não é perder o peso da balança. O peso da balança é a consequência. Não que a gente não tá olhando pra isso, ele não quer emagrecer. Óbvio que ele quer. Mas a gente vai olhar pra esse, né, para esse prisma da qualidade. E aqui é o que eu coloco, né? Conquistar a disciplina e olhar essa qualidade. E aí também o que eu coloco, né? Trazer os bons carboidratos, como se tivessem maus. Não é que não existem maus, mas... Vocês entendem que tem termos aqui que eu hoje mudaria? Mas... incentivar os melhores carboidratos, as proteínas. Tem muitos termos aqui que na época eram muito utilizados, né? Mas o conceito em si é muito bom. A terminologia eu mudaria praticamente muita coisa, né?
Então, a proporção de nutrientes, como é que eu trabalho superalimentos que vão ajudar eles naqueles sintomas. Então, tudo isso aí eu mexi. E aí depois eu faço, né, a coisa do qualidade, aí depois a gente vai pra quantidade, né, trabalhar porções, trabalhar, até assim, mostrar pra eles coisas que estão, ao invés de ficar medindo gramas, pelo amor de Deus, pesando coisas, jamais. Colocar, né, o punho, isso aqui, eu tiro foto, né, gente, pra fazer como símbolo, o punho da mão, né, o tamanho do frango, do bife, né, na terminologia da proteína, em termos da quantidade da mão. Uma mãozona maior vai precisar, né? Um atleta, vamos abrir essa mão. Então você vai fazendo adaptações da quantidade da comida por símbolos, né? E não mais por quantidades precisas. E depois disso montar, né? Adaptações de planejamentos mais específicos, olhar para a estrutura alimentar dele, ver que ele pede muito aquele delivery árabe. Então, como é que a gente pode pedir daquele delivery árabe alguma coisa mais diferente? Que eu falo assim, né? Aproveitar as festas, as temáticas, as alimentações atípicas que eles falam, né? É atípico. Cara, atípico. Você tá vindo aqui há 3 semanas, né? Você teve várias coisas atípicas. É a típica pizza, a típica feijoada do sábado, a típica o árabe do delivery, a típica churrascada. 4 atípicos em uma semana, tudo é atípico. Então a gente precisa entender que a vida não é típica, não é todo dia igual, né? Aquela noção de que a gente tem durante a semana de um jeito. Que isso? As pessoas saem na quinta-feira, tem evento no meio da semana. Então é uma ilusão. E mostrar para as pessoas que justamente por isso que elas precisam saber estar nesses momentos é muito importante. Por isso que eu coloco lá uma das temáticas lá, as situações atípicas, pra gente trabalhar elas, né? Aí aqui no livro, né, que tem muito, né, tem muitas temáticas, eu falo sobre ler rótulos, ensinar essas pessoas, né, no meu programa, quando, né, tinha aí uns adicionais que eu gostava de vender, porque as pessoas ficavam assim, ai, Cíntia, isso aqui é muito legal, será que você não pode ir no supermercado comigo? Eu falo, posso, inclusive tem, né, um pão de açúcar aqui perto, vamos, só que eu cobro a parte, né, então eu fazia o programa e cobrava a parte, né, idas a restaurante por quilo, idas a supermercados, e ia faturando mais, né? E aí a parte que eu gosto muito, que eu trago ainda no meu curso, que é essa coisa também de engordar a autoestima, né? Fortalecer a autoestima. Porque a gente entender, né, que a gente precisa saber valorizar o corpo que você tem, aceitar alguns biotipos, né, que não posso mudar isso, e a dieta não vai me trazer essa transformação de quem eu sou nesse sentido. Então, começar a trabalhar isso, valorizar o corpo, né, e aí trabalhar outras questões. Nesse mundo de homework, né, a gente tem que estar atento até que as pessoas às vezes, né, se sentem aí, sentam o dia inteiro na frente do computador, como é que eu indico um profissional para trabalhar postura, ajudar essa pessoa a trabalhar RPG, enfim, tem outras coisas que a gente pode, né, agora com as práticas integrativas, né, vocês também podem, de repente, desenvolver novas habilidades, fazer novos cursos, aplicar, né, ou trabalhar em conjunto com outros profissionais. E esses programas nutricionais podem ter até momentos em que você oferece uma degustação desses produtos se você tem um parceiro, né, e pode complementar o seu trabalho. Bem, tem muita coisa pra gente falar ainda de temáticas, seja de nutrição comportamental que a gente tem que amarrar e sempre ser o cerne dessa história dos programas e grupos, sejam temáticas específicas mais pragmáticas que a gente precisa ensinar, grupos de alimentos, a gente precisa ensinar, ensinar não é bem a palavra, mas estimular a introdução de vários grupos de alimentos para esse paciente descobrir isso tudo, né? E aí eu vou deixar isso para parte 2. E agora, nesses últimos minutinhos aqui, olhar para algumas dúvidas que vocês venham a ter, tá bom? A Ana Flávia tá falando fortalecer a autoestima, porque eu às vezes pego o paciente com depressão e ansiedade. E esse mundo, né? São 12 milhões, são 20% da população com alguma questão de saúde mental, né? É complicado, gente. A gente precisa, de fato, trabalhar e não fazer com que a dieta da nutricionista ou do nutricionista seja mais um fator de ansiedade na vida dessa pessoa.
A Ana Flávia tá falando, você tem Telegram? Sim, tem o Telegram lá do meu consultório de sucesso. Eu já pego, se você ficar aqui no finalzinho, eu pego o link e trago aqui pra você, tá bom? Bom dia, Cíntia. Nathalie assistindo. Cheguei atrasada, devido a problemas técnicos. Essa live fica salva até o final do dia hoje. E aí no final do dia eu tiro, tá? É só porque eu acredito que a gente tem que marcar um dia pra fazer as coisas. E você marcou o compromisso comigo quarta. Eu sei que às vezes o horário da minha live você tem paciente. Marca em algum outro momento do dia pra assistir toda ela direitinha, tá bom? Beleza? E aí você marca hoje. Aí no final do dia eu tiro. Ou às vezes quando eu acordo no dia seguinte, vou fazer os stories do dia seguinte, aí eu tiro, tá bom? Beleza? A Renata tá me ajudando a responder aqui, né? É um livro que eu escrevi muito tempo atrás, né? E a estrutura dele é muito vigente, mas eu adapto isso tudo com o que eu aprendo hoje, aprendi ao longo da vida. Adapto com o livro Mindful Eating e também com todo o ensinamento que a gente traz ao longo da nossa vida toda aí, que é o de nutrição comportamental, para colocar uma outra estrutura de programa. Mas tem muita coisa didática aqui que eu acabo usando, né? Eu faço essa minha salada de fruta e ensino nos meus cursos, que é o que eu quero com vocês, né? Que vocês aprendam um pouco aqui comigo com essas minhas falas. Quem quer aprofundar ainda mais, vem para os cursos. E eu te espero vocês, tá? Próxima live daqui a 15 dias pra gente falar sobre a parte 2. Que aí a gente vai falar um pouco de estrutura, de como é que você tem que ser diferente como facilitadora para esse programa nutricional. Tem que ter mais autoconfiança, tem que saber que você não tá ali e tem que ter uma aula para aquela pessoa, né? Matemática para aquela pessoa. Meu Deus, ela vai vir aqui de novo, ela já veio 4 vezes e eu tenho que, né, ser ali. Não. Primeiro começa escutando. Depois vê como é que ela foi na prática. O paciente, gente, é um poço de conteúdo pra gente trabalhar. E você tendo todos esses seus instrumentos, né? Todas essas temáticas aqui, você vai saber escolher alguma coisa pra aplicar com ele naquele dia, né? E às vezes, mesmo que você tenha alguma coisa ali no protocolo, né? Mostrando que, putz, ele tem que, nessa hora, eu teria que trabalhar com ele a questão das recaídas, por exemplo, né? Que lá eu também deixo uma aula sobre isso e ferramentas. As recaídas. Cara, ele não teve recaída. Ele tá no momento de êxtase. Ele tá descobrindo, ele tá curioso, ele tá cozinhando. Você não vai trabalhar recaída, porque não faz nenhum sentido. Naturalmente, com os seus pacientes, aquele seria o momento de recaída. Mas não foi. Ele tá em êxtase. É o contrário do que se esperava. Então, você vai trabalhar reforço positivo. Vai trabalhar lá, né? Bandura, né? Autoeficácia. Mostrar que, né, que ele tá dali qual seria o próximo passo. Você vai revisitar as metas dele. Vai olhar para as metas dele e falar assim, será que a gente pode agora, né? Eu falo que meta alcançada é meta revisada, né? Meta aumentada. O que a gente pode fazer de diferente dali? E faz crescer em cima dessa meta, né? Beleza? Alguém tá falando aqui. Vamos tirar a dúvida. Acho que é isso, né? Telegram que me pediram, deixa eu colocar aqui. Mais dúvida, gente? Traz aqui. Programas nutricionais é o seu futuro em termos de faturamento e realização para o seu paciente. Não dá para ser nutricionista de uma só consulta, como eu venho repetindo há 3 anos aqui. Comecei esse projeto aqui para falar disso. Não seja nutricionista de uma só consulta. Nutrição comportamental vem, né? A gente trouxe isso lá no Instituto. Assista, a gente tem um webinar lá no Nutrição Comportamental. Por favor, não percam. O webinar Nutricionista do Futuro. Eu falo muito sobre os 4 níveis de escuta. Tudo que você tem que fazer para mudar você primeiro, para depois o seu paciente reagir nesse sentido. Tá bom? É a gente parar de fazer as perguntinhas. O quê? Quanto? Quando? Que? Quanto? Quando? Aquele interrogatório para fazer uma investigação mais apreciativa em cima do paciente e fazer ele trazer pra gente. Ah, a Dani já me ajudou aqui com a questão do Telegram. Muito obrigada, vou fixar aqui. Telegram é um canal que eu tô indo o tempo todo. Agora eu vou começar uma campanha. Bem vou falar isso. Vou começar uma campanha no Telegram só sobre programas. Já vou pra lá hoje fazer um primeiro conteúdo. E eu acredito que seguir lá é bacana porque é eu falo que é um conteúdo homeopático, né? Vai sendo um conteúdo por dia. Você vai ouvindo, implementando, ouvindo e implementando. A live é esse turbilhão aqui de conteúdo que você precisa depois revisitar e anotar, porque ela é quase que um bate-papo instrutivo, né? Eu trago muitos conceitos aqui. Combinado, gente? O link do canal tá aqui. Eu aguardo vocês lá. Consumindo conteúdo antigo, porque tem muita coisa boa antiga. E também conteúdo novo que vai ser postado agora justamente sobre esses programas nutricionais.
tá bom? Um beijo enorme pra vocês. Saibam que tudo que é novo dá um frio na barriga. Tudo que é novo a gente às vezes rejeita. Tudo que é novo a gente acha que a gente vai ser rejeitada. A gente acha que o paciente não vai gostar, que o paciente vai achar que você está sendo mercenário, que você está querendo cobrar muito. Mas quando você coloca que é bom pra ele, e é bom pra ele, lembra que você não tem que fazer do ponto de vista, né, pensar em você sempre, é sempre sobre o ponto de vista do outro. E quando você coloca que ele vai ter o momento da vida dele, se ele tá feliz agora com você, ele vai aproveitar pra continuar com você e fazer essa reprogramação da vida dele. Tem uma nutricionista, minha aluna, que pegou tão sério isso, e ela criou até um nome, porque ela atende uns pacientes super bem, de uma classe social bem elevada em Porto Alegre, e ela fez o design thinking, né? Porque eu falo muito sobre design thinking, e ela falou: Cíntia, eu tenho empresário, eles sabem o que é design thinking. Eu peguei esse design thinking de você, fiz o nutrition thinking lá em Porto Alegre, e esse nome em inglês, o que eu falo que às vezes é preocupante, é complicado, ela falou: deu super certo, as pessoas estão aceitando, e eu faço uma reprogramação com o programa deles, eu digo que é uma reprogramação da saúde dele. Nos Estados Unidos, e aí esses gurus dos coaches, né, às vezes, você ouviu falar em biohacking? A gente pode falar um pouco disso no próximo programa, na segunda parte. Né? As pessoas, os executivos querem fazer um biohacking da vida dele. Então, às vezes essas nomenclaturas podem te ajudar a trazer mais gente, dependendo do nicho, precisa saber se essa linguagem fala com aquele nicho, e aí você adapta com coisas sólidas, né? Você adapta com coisas sólidas, com coisas que você acredita, mas a nomenclatura, né, tomar um pouco de cuidado para não ser uma promessa que você não vai cumprir, de ser um nome, emagrecimento eficiente com resultados, né? Será que você pode cumprir isso, né? Será que você não pode ter um emagrecimento, que eu sei que vocês gostam de falar dessa palavra, né? É o emagrecimento de uma forma construtiva, de uma forma libertadora, trazer mais adjetivos que a gente possa cumprir de fato e não apenas se valer do marketing. O marketing é muito bom, mas às vezes ele se não usado com ética, se não usado com o teu coração, né, com aquilo que é de verdadeiro, né, olhar para esse alinhamento da mente e do coração, a gente acaba não sendo, né, adequado. Então é isso, minha gente. Comecem a rascunhar. Peguem um caderno novo, peguem folha de papel, comecem a desenhar, abre uma planilha do Excel, abre um documento do meu programa nutricional. Reveja essa live, comece a desenhar e escrever. Veja quanto tempo você quer fazer. A Renata colocou aqui 3 meses, o meu era 2 meses. No meu curso eu coloco ele com muita temática para vocês adaptarem. O espaçamento ideal é 15 dias. Eu fazia encontros quinzenais e às vezes semanais. Quando a pessoa faltava muito, eu puxava pra semana, para poder não ter que adiar muito, mas porque a pessoa tava na academia comigo, né? Hoje, você pode fazer isso no online. A pessoa tá adiando muito, ela não, vamos arranjar um momentinho online, mesmo que você não venha aqui na consulta. E aliás, o mundo, né, gente? O mundo tá híbrido. Já ouviu falar nisso? É híbrido pra tudo. É híbrido na escola, é híbrido no trabalho, é híbrido no evento. Parece que vivemos daqui a pouco metade robô, metade humano também. O ser humano vai ser híbrido, quem sabe. Mas a verdade é que você pode fazer isso online e presencial. Você pode juntar os dois, tá? Você pode dividir uma parte online e presencial, certo? Mas eu ia falando aqui muito tempo com vocês, mas já passamos 10 minutos do final da live. Vou deixar aqui gravado e deixar um beijo enorme pra vocês. Me aguardem aqui na parte 2, tá bom? A Rê tá falando que só estou no online por enquanto e também tem dado certo, né? Muito legal. Então, beleza, gente. Um beijo. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada pelos comentários. E quem vai assistir a live depois, que eu sei que muita gente tem assistido depois, mas eu só deixo até o final do dia, tá? Até o final da noite. Valeu, galera.